5 séculos, número 5 aqui, antes de Cristo. Qual que é o detalhe desses homens? Nós sabemos que Davi é um homem antigo, Moisés é um homem antigo. Agora, a primeira forma de correspondência musical, nós temos nós temos relatos de história da música, por exemplo, de homens primitivos que viveram, por exemplo, período de guerra e tudo mais, mas que não são homens das cavernas, por exemplo. Homens das cavernas, existem casos dos índios aqui na América Latina, dos homens das cavernas, que fizeram flautas de osso de animais, essas coisas. Isso é uma coisa ainda mais complicada. Agora, existem homens primitivos, homens antigos, que já traziam alguma forma de música mais estruturada. Então, por exemplo, a primeira forma de escrita musical que é encontrada no mundo, de escrita e manifesto musical do mundo, está com os sumérios, tá? Os homens sumérios foram os primeiros que deixaram algum relato histórico de escrita e tudo mais. Então, sempre você ouve falar que os sumérios são homens primitivos, homens antigos, mas são, digamos assim, uma das primeiras raças, primeiros povos que trouxeram alguma escrita, alguma coisa importante grafada, no caso aqui dos sumérios, nas pedras, nas rochas, né? Depois nós vamos desenvolver um pouco mais sobre eles. Outro povo antigo muito importante no processo são os hebreus, que nós temos inclusive relatos bíblicos sobre os hebreus. Nós temos também um povo importante e talvez para a nossa história da música o mais importante para nós, que são os gregos, né? Que foram homens que desenvolveram métodos musicais como Pitágoras, né? Que é através das teorias de Pitágoras que a gente desenvolve depois o processo da série harmônica, né? Nós temos também os romanos. Qual que é o detalhe dos romanos? Os romanos foram grandes conquistadores. Então, eles conquistaram o mundo todo da época, bem antes de Cristo, vamos falar aí 500 anos antes de Cristo. Quando Roma conquista todos, um grupo grande, ele conquista principalmente a Grécia. Quando ele conquista os gregos, qual foi o detalhe dos romanos até ao conquistar a Grécia? Ele conquista a Grécia, porém preserva os artistas, os médicos, né? Vamos falar aquelas pessoas ali que cuidavam, cientistas, professores, ou seja, tudo aquilo que tinha algum tipo de conhecimento que eles pudessem absorver dos gregos. Então, o romano, ele dá potência ao que os gregos faziam. Então, não tem, por exemplo, assim, uma teoria romana sobre música, mas o que os romanos desenvolveram no futuro sobre música foi exatamente em cima dos conhecimentos dos artistas, médicos, cientistas, professores gregos. Você pode-se dizer que o estilo de pensar ocidental, estilo de medicina, de astrologia, astronomia, literatura e principalmente a música, o conceito todo é grego, só que ele foi difundido pelos romanos. E toda essa miscelânea aqui que você está vendo, sumérios, hebreus, gregos, romanos e outras nações
que vieram, nós estamos falando de música antiga, de música primitiva. E essa música primitiva, essa música antiga, a gente coloca isso tudo dentro de um baú que vem de início do mundo, que a gente não tem relato sobre ele, até 1450 depois de Cristo. Então, é um negócio muito extenso. Então, você vai pegar aqui período medieval, você vai contar da antiguidade até o nascimento. Você vai contar da antiguidade até 1450 depois de Cristo. Para você ter ideia, 1450 depois de Cristo, nós estamos exatamente pontuando com o descobrimento das Américas, com o descobrimento do Brasil. Pra ideia, o Brasil foi descoberto em 1500. Então, qual a análise você faz? Perto do descobrimento do Brasil é onde acaba o período medieval. É onde a primeira fase da música é colocada. Olha, aqui é a primeira fase. Música medieval é isso. Música renascentista, a gente avança um pouquinho mais. Aqui já tem algumas coisas bacanas acontecendo na Renascença. Então, o período renascentista, ele traz uma série de questionamentos ao que se dizia no período medieval, até sobre religião e tudo mais. O desenvolvimento científico aqui já é maior, as pessoas já passam a raciocinar mais sobre as coisas que estão acontecendo, sobre o mundo, sobre a vida. E aqui na Renascença, tanto na história humana quanto na história musical, as pessoas passam a arriscar mais, a desenvolver métodos. Então aqui é uma base muito forte para o aparecimento da música profana, o aparecimento da música que não era religiosa, e também aqui surge o movimento protestante, que é um movimento de libertação de um segmento religioso, que era o segmento católico, para novas tendências cristãs no mundo, né? Que aquilo ali era uma situação fechada, era uma situação, não existia uma outra forma de discutir sobre Cristo, era só uma religião. Então, esse período da Renascença, você imagina como o nome já é muito importante. O período renascentista, ele é o renascimento de ideias, ele é uma nova fase do mundo, onde o mundo começa a discutir coisas que antes era pecado, era improvável, agora o mundo passa a achar possível questionar alguns questionamentos. E na música não é diferente. A música passa a ganhar novas formas e logo logo nós vamos falar bastante sobre elas. Na música barroca, o nosso momento ele é de grande habilidade musical. A gente pode marcar a música barroca como um período de música religiosa, né? A música barroca é uma música sacra, e onde aparece, talvez não, onde aparece o grande virtuoso dos instrumentos, e onde a música começa a ganhar um apoio maior com instrumentos, que é com o Bach, né? O Bach é um dos primeiros nomes a desenvolver violentamente técnicas musicais que a gente aplica até hoje, formas, e essas formas musicais que o Bach desenvolve, elas foram criadas aqui no período medieval e bem próximo aqui no século VI, século VII, e desenvolvido ali até o século X, por aí, já que no ano 1000, mais ou menos assim. E o Bach, aí é lógico, o que foi desenvolvido aqui vai ser aperfeiçoado por esse, e depois vai ser aperfeiçoado por esse outro grupo, e assim a música vai desenvolvendo. Então, os 6 períodos que a gente tem que lembrar deles são música medieval, música renascentista, música barroca, música clássica, música romântica, ou romantismo do século XIX, e música do século XX. Primeiro nós vamos aprender bastante coisa sobre esses 3 períodos até a música barroca, depois da música clássica até a música do século XX.